Saudações, esse é o podcast oficial da CETEC Capacitações. Eu sou o professor Denis. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Se você pudesse acabar com a corrupção, o que você faria? Essa é a pergunta norteadora desse episódio. Eu estou aqui para falar com o Luiz Carlos Correia, que é o diretor de educação profissional da APP Brasil, e nós vamos falar sobre o prêmio Na Moral, que tem como pergunta norteadora justamente essa que eu abri o episódio. Então seja bem-vindo. Luiz, obrigado aliás, por ter aceitado, né, o convite de estar aqui conosco para falar sobre esse prêmio com os nossos professores, com os nossos estudantes. E já vamos começar logo de cara, né? Primeiro, o que é o prêmio Na Moral? Tá, vamos lá. Primeiro, eu agradeço essa oportunidade. É sempre muito importante nós podermos conversar e principalmente sobre um aspecto como esse e um prêmio que nós temos aí junto com a PP. Na verdade, o Na Moral é um projeto que veio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e esse projeto já está em desenvolvimento em Brasília. E a ideia de Brasília, justamente do Ministério Público, era expandir isso para um mercado nacional e nos chamaram como Associação de Profissionais de Propaganda para que nós pudéssemos, através de um prêmio, para levar isso para todas as universidades, escolas técnicas e, inclusive, formandos ou formados entre 22 e 23, tá? 2022 e 23, sendo que os de 23 ainda recebem o diploma em 24. Então, Sim. esses também estão inclusos. Qual é a ideia? Reunir esses grupos e conversar sobre o tema. Na verdade, uma promoção da integridade, da ética, da cidadania e, principalmente, prevenção da corrupção, né? Então, os grupos se reúnem com um tema esperto mesmo é ser honesto. E nada melhor do que falar isso dentro do ambiente acadêmico, Sem dúvida, escolar, sem dúvida. que é onde a gente está disseminando essas práticas, essa cultura, né, do fazer corretamente, né, Luiz? Sempre, E sempre. você que tem uma atuação na área de educação profissional na APP, né? Então, Isso. você também já está com essa disposição de disseminar isso junto aí às São universidades. quase 30 anos na educação universitária, ou seja, acadêmico, professor na área de marketing e também, quando eu aceitei esse desafio na APP, nós começamos um relacionamento com o Ministério Público bastante interessante no início de descobrir o que era isso. E eu vou ser muito honesto. Existe eu vou dizer, um calor vindo de lá em relação a esse movimento que nos deixou a todos muito impressionados. Todos, que eu digo toda a nossa diretoria, que é composta por vários profissionais acadêmicos. E nós ficamos muito felizes de poder ter sido escolhido por eles de forma a trabalhar com um tema tão importante. Isso nós ficamos talvez um ano e meio namorando, até realmente desenvolvermos o prêmio. O prêmio está aí já numa fase final quase de escolha não, de receber as inscrições para poder escolher e premiarmos em dezembro. Legal, então aí vamos entrar um pouco mais em detalhe nessa questão do prêmio, né? Então a gente tem, né, uma trilha que vai fazer com que projetos sejam premiados, né? Mas para você Exato. ter essa entrada, você precisa fazer ali uma inscrição, né? Quem é que pode se inscrever? Quem é que pode se inscrever nesse prêmio na moral? Quem está podendo hoje, a inscrição é para estudantes do ensino técnico, ensino médio, né? Nós temos universitários, e aí cabe um detalhe bem importante. Como envolve algo relacionado a redes sociais, muita gente acha é um prêmio só para publicidade e propaganda. Não, é um prêmio para aqueles que gostam de todas, e nós vamos falar um pouquinho das categorias, e as pessoas podem perceber. Então, o universitário, qualquer curso que queira participar, ele poderá participar. Tá? Por quê? Porque ele vai falar sobre redes sociais, trends virais. Então, há uma possibilidade e até mesmo de ter dentro de um mesmo grupo alunos que são de cursos diferentes. Isso não há problema. E aí no universo, por exemplo, das escolas técnicas, né, nós falamos aqui com professores e com gestores de escolas técnicas, né, também então a partir de agora eles podem participar, né, além Sem dos dúvida, universitários sem eles podem dúvida. participar. Normalmente começamos falando da universidade porque era uma sinalização do Ministério. Mas isso hoje ocorre em escolas públicas, Uhum. escolas privadas, mas do ensino básico para frente. Brasília trabalhando isso. Então, vale muito a pena mantermos e trabalharmos o ensino médio também para todo o país.
né? Então, isso já está dentro do regulamento. E aí, dentro desse regulamento, Luiz, quais são as categorias que esses projetos podem ser submetidos? Porque a gente tem formatos distintos aí, Isso, né? isso. Queria que você falasse um pouco sobre essas categorias, esses formatos, para o pessoal que está ouvindo a gente entender se ele é elegível à participação nesse projeto, nesse prêmio, né? A Ah, tenho concorrer. certeza que são. Legal. Então vamos Nós lá. temos o podcast, Legal. nós temos aplicativo, criação do aplicativo, história em quadrinho, campanha de mídia social, trends virais e jogos educacionais de tabuleiro, tá? Bastante ampla aí São a 6 possibilidade. categorias e 6 possibilidades. Se você, perceber, de repente você diz assim: "Espera aí, o universitário vai cair na questão dos jogos de tabuleiros", isso sai um pouco desse universo. Não sai se nós pensarmos em design. Não vai sair da parte do ensino médio, porque eles têm um olhar também, por exemplo, histórias em quadrinho. Eu sou uma das pessoas que adora ainda história em quadrinho, não nego. Mas é muito interessante que eu possa desenvolver materiais diferentes. Claro que nós sempre esperamos mais inscrições em 2 categorias: campanha de mídia social e trends virais, que são, digamos, o dia a dia dos estudantes. Mas podcast, eh, às vezes assusta lendo o regulamento, mas assim, nós pedimos 10 podcasts. Aí a pessoa: "Opa, espera aí, 10 podcasts?". Não, nós queremos um podcast Como um piloto, como por um exemplo. piloto Tá. e 9 roteiros dos próximos 9 que nós precisamos para esse pacote. Cada um pode desenvolver um tema. Vamos falar de ética, vamos falar de integridade, vamos falar de corrupção, vamos unificar isso ou criar algum outro tema importante dentro dessa linha. Então, eu preciso que o grupo me entregue isso, porque a APP, assim que der o premiado nessa categoria, nós vamos chamar o grupo e desenvolver o material. Nós vamos produzir os 10 podcasts, Que legal. entendeu? Então, para cada categoria, existirá a produção do material. Aplicativo, a mesma coisa. No aplicativo, nós estamos pedindo para que a pessoa entregue um protótipo. Tá? Ele pode vir dentro do Adobe XD ou do Figma, o que for de melhor conhecimento do aluno. Tá? Ah, eu não tenho essa habilidade. Ok, então faz um protótipo desenvolvendo o que quer do aplicativo. E aí o grupo sendo o vencedor, nós vamos chamar e desenvolver esse aplicativo. E o aplicativo, a intenção é exatamente que você possa falar sobre, claro, o tema principal. Legal. Deixa eu dar um passinho atrás e lembrar aqui da questão do podcast, né? A gente está no formato de videocast aqui, né? Sim, Nós sim, estamos sim. aqui com câmeras aqui, mas assim, a gente sabe que o podcast em áudio, né, aquele que, Sim. né, deu origem a esse formato, ele tem bastante relevância ainda. No caso do projeto, Luiz, o podcast convencional, só em áudio, ou tem que ser um formato videocast, Não, ou pode ser ambos? ambos, ambos, Legal. não há problema. Esse formato é importante para nós. Tá? De repente, você quer entrevistar alguém, a ideia é essa, ou você pode mostrar isso nesse formato que nós estamos fazendo. Ou um podcast narrativo que tenha de repente um bom Exatamente. storytelling para conversar sobre essa temática, né, trabalhar esse Se tema, essa for a proposta proposta, que né? vem dentro do projeto, porque é um planejamento, se pensar bem, Uhum. o aluno está entregando um planejamento de 10 podcasts. Meu Deus, é trabalhoso. Não, pensa que você está desenvolvendo um tema e que você vai dividir esse tema em 10 10 etapas. Tá? E etapas. aí você vai nos entregar isso. A ideia principal, esse formato que será apresentado, é ele que vai vencer. E no caso também não tem uma quantidade de tempo estabelecido por episódio, ou Não, dentro do nós estamos regulamento, falando entre 10 e 20 10 e minutos. 20 minutos. Coisa mais Excelente. simples para não ficar, obrigatoriamente tem 40 minutos. Não, nós vamos desenvolver entre 10 e 20, o aluno tem que fazer. Para os outros também, para cada categoria nós temos aí o que nós chamamos de entregáveis. Entregáveis, né? Legal. Lembrando que nós temos tanta coisa para falar a respeito desse tema, ainda mais dentro de um país como o nosso, Sem dúvida. que a diversidade de temas, de possibilidades de serem explorados dentro para essa premiação é muito grande. Então, eu acredito muito nesse desenvolvimento, até porque
O que nós queremos mostrar para os alunos, para os jovens, é que nós temos toda a possibilidade de sermos uma referência mundial. Nós, eu falo país, né? Então, nós podemos, todo mundo sabe disso, nós temos hoje esportistas maravilhosos, porque não são os melhores. Infelizmente, não temos uma canalização de investimentos adequada. As pessoas até investem, mas depois que a pessoa fez, depois que a pessoa ganhou. Já tem Isso, notoriedade, já está na mídia. então E vamos tem, investir. Não, por que que eu não invisto antes para ele ser? E isso é o que nós queremos mostrar. Então, se o jovem prestar atenção, nós estamos falando de N possibilidades para mostrar esse assunto, né? Então, é investir. É a saúde, que pode ser excelente. Nós falamos, puxa, o SUS é maravilhoso. É um projeto espetacular, mas não funciona da forma que deveria, que poderia, e que nós temos possibilidade de de fazer fazer. funcionar, Exato. né? Se nós não tivéssemos tantos desvios no meio do caminho, né? Poderíamos ter realmente uma infraestrutura espetacular, né? Então, o olhar tem que ser exatamente esse, para qualquer uma dessas categorias. Eu estou falando em trends virais, por exemplo. Eu quero 12 trends Isso, virais. vamos entrar nessa categoria que eu acho que é bem legal, porque, enfim, Sim, a sim, linguagem que a está na mão linguagem do, atual. é a linguagem que está na mão do estudante, do jovem. E tal. No caso da Trend, qual que é esse entregável? É um conjunto São de 12 vídeos? trends Tá. para nós distribuirmos em. A intenção, antes de falar, é que essas campanhas, todas essas categorias, elas estarão produzidas. A ideia é entregar o prêmio e nós vamos falar do prêmio, mas entregar o prêmio até a ideia dia 9 de dezembro desse ano, 24. E até dia 15, 20 de janeiro de 25, nós produzirmos esse material. Todos eles vão para o ar, né? Eles vão ser entregues ao mercado pelo Ministério Público e pela APP. Essa entrega é exatamente isso. Nós temos aí 4 meses. Em 4 meses, eu tenho 12 trends. Então, nós vamos pedir para a primeira entrega 3 trends. E os outros, a mesma coisa, o planejamento deles. Tem grupos que com certeza vão desenvolver os 12 e entregar. Isso a gente sabe. Mas nós podemos receber um material praticamente pronto ou somente a ideia. Não há problema, por quê? Porque nós vamos produzir junto com o grupo. Então, as 3 primeiras peças, elas têm que vir na inscrição. E o planejamento das outras, para poder caber ali, das outras 9, para poder caber dentro do planejamento todo e nós escolhermos aquele material. Tá? Aí, a concepção, ela pode... A gente está falando em trend, está falando em vídeo, né? Pode ser vídeo, som, hashtag, dança, desafio, o que for interessante para o estudante. Lembrando que isso vai para um TikTok, isso vai para um Reels do Instagram. Então, essa é a ideia principal dessa categoria. Então, no caso, a minutagem dessa trend vai estar de acordo com as plataformas. Legal. Normalmente, eu acho que isso não vai até 1 minuto, não é isso? 1 minuto e meio. No máximo. 1 minuto e meio, um pouquinho mais, talvez. Estou aqui tentando lembrar, eu vou muito pelo Reels, eu não passo de 1 minuto, mas aí eu também já passei da fase, mas eu gosto. É sensacional. Então, eu sou estudante, tenho aqui, de repente, um projeto, uma ideia, um grupo, uma equipe que quer trabalhar com essa temática, né, com foco nesse anticorrupção e tudo mais. Penso em um roteiro para desenvolver essas 12 trends virais, posso executar essas 3 primeiras e já posso... Deve executar as 3 primeiras e deixar planejado o roteiro das demais. O que serão as demais? Como você pensa em fazer as demais? Sensacional. Só para que haja uma produção sobre isso. Bom, falamos então de trend, falamos de podcast, aplicativos, né? Aplicativo. Tem mais alguma coisa que a gente pode falar? Porque você disse que ele tem que estar minimamente colocado dentro de alguma plataforma como Figma, o XD, alguma coisa assim, para a gente ter uma ideia. Isso é o aplicativo. Isso. E aí o podcast, o primeiro produzido e os roteiros dos demais. Dos outros, tá? Legal. Dos outros 9. E aqui eu tenho campanhas de mídia social que seguem a mesma coisa das trends. Tá? Nós temos 12 também, 3 serão entregues, o restante pelo planejamento. Aí nós estamos falando em Face, em Insta, para você realmente colocar essas campanhas lá. Para ficar claro para quem está ouvindo a gente, Luiz, qual que é a diferença entre essa categoria de trend
e dessa campanha de mídia social. A mídia ela tem outros formatos que vão estar Na inclusos dentro verdade, disso? nós estamos falando mais em artes e não Tá. em vídeos e Ah, não em legal. sons. Ela pode vir até como um vídeo, não tem Tá. problema. É que nós tentamos dividir isso, colocar algo mais numa arte Mais estática. estático e algo Tá. mais dinâmico pelas trends virais. A Legal. trend, como é que eu posso dizer? Quando eu também fiz a mesma pergunta assim que nós começamos a falar, mas a ideia que o Ministério tinha, se lembra do desafio do gelo, Sim. do balde de gelo? Sim, sim. Eles pensavam exatamente Ah, nisso. Aí eu legal. até brinquei, disse assim, gente, balde de gelo não vai dar, mas o desafio era criar algum desafio que chamasse atenção em relação ao tema, né? Qualquer um desses tópicos que nós já conversamos, mas eh, teria mais uma dinâmica. Então, por isso veio no Trend Viral. Já para as mídias sociais, uma campanha mesmo explicativa, falando quem for ao site ou Insta, desculpa, da appbrasil.org.br é o site, nós temos o app Brasil no Instagram. Lá hoje nós temos já algumas das nossas campanhas do tema relacionado a esse prêmio. Então vocês vão ver como ela vem. Tá? E também colocamos agora vídeos de depoimento de alguns. Dois artistas, entrou também agora até mesmo um influencer, a Miss Brasil, ela resolveu dar um depoimento para a gente. Então, tem várias pessoas que entraram para falar sobre o prêmio, mas nós mantivemos isso no Instagram, entendeu? Porque o app tem um Insta, mas o TikTok ela ainda não tem. Então, nós estamos fazendo isso um direcionamento para a diretoria colocar nos seus. Né? Que isso é Sensacional. interessante. Legal que vocês também colocaram, né? Acho que nessa organização toda alguns formatos, como por exemplo você citou, né? Que é um consumidor e gosta da história em História quadrinhos, em né? quadrinhos. E para aquele que está nos ouvindo, que está totalmente conectado nesse ambiente predominantemente digital, a história em quadrinhos ela foge um pouquinho, mas é uma coisa que tem bastante apelo também, né? Tem muita gente que é dessa Lembrando que cultura ela dos é uma HQs, história né? digital também, não tem É, problema então, nenhum. ela pode fazer para Eu o posso digital. vir para o impresso, se ele me disser, eu gostaria que essa história viesse impresso, bacana. Eu, particularmente, acho que hoje, com a tendência toda que nós temos, as pessoas vão levar para o Aham. digital. Por quê? Pela facilidade de levar isso mais rapidamente para todo o público. A história em quadrinho, nós estamos pedindo 4 volumes, a entrega de um deles, no mínimo com 3 personagens. Né? Para cada volume, o ideal era falar de um tema. Tá? E esses 3, ou 4, ou 5 personagens, depende realmente do grupo, mas no mínimo 3 para que haja uma interação. E eu acho que umas 5, 6 páginas já é o Tem que ideal. ter uma É boa uma narrativa historinha, ali, né? exatamente. Legal. Essa é a ideia que a pessoa nos passe essa história através de um volume e já nos dê a ideia dos outros 3 volumes, como serão. Porque assim, olha, vem a ideia, eu preciso fazer todos os diálogos dessas. Não, você pode dar o tema principal e como será essa narrativa. Não especificando, quando eu digo falar palavra por palavra, mas nos dizer o que vem em cima daquilo, como será trabalhado o Certo. tema. Aí está perfeito, porque nós vamos analisar, o jurado analisará isso e, recebendo o prêmio, o grupo vem e desenvolvemos os 4 volumes. Os demais. E também temos a categoria de jogos de tabuleiro. Uhum. Assim, Essa é como uma é que a gente pode novidade, né? pensar nesse entregável, Luiz? Esse entregável, a ideia, claro, você precisa desenvolver o jogo, a ideia do jogo, mas não precisa de protótipo. Eu preciso de um vídeo, colocar seu celular e explicar como será esse jogo, a dinâmica Como se dele. fosse um pitch assim, Exatamente. Aí escrever. você vai me dizer o que você pretende no jogo, qual é o tema desse jogo, como isso será articulado, tá? Porque, jogo de tabuleiro. Então, eu posso dizer que isso nasceu realmente de uma ideia de um curso de design em Brasília. Né? Porque esse curso de design eles fizeram, durante uma aula, uma brincadeira de falar sobre corrupção através de um jogo. E aí eles desenvolveram. Brasília está animadíssima de colocar todo o pessoal de design desenvolvendo um trabalho assim. E eu disse, não, fica tranquilo que eu vou levar isso para todo o país, mostrando que é fácil. É, Fácil, nunca é fácil, é nada é fácil, acessível, mas né? exatamente. A
palavra é essa. Eu acho que é Eu esse. tenho essa possibilidade de fazer de uma maneira que as pessoas olhem e dizem assim: isso não é impossível, É. né? Não é mais fácil ou mais difícil, mas sim é viável trabalhar com isso. Então, nós pedimos para facilitar um vídeo explicativo, mas claro, eu venci. Então, quando você vence, você tem que sentar e me dizer como será todo o desenho Uhum. daquele jogo de tabuleiro. E aí nós vamos produzir um jogo e tentar colocar isso no mercado para que possa, quem sabe, ser até Sim, um Ministério Público quer realmente levar isso adiante numa forma de ter uma produção para o mercado. Então, nós vamos trabalhar para isso. maravilha. Então vamos lá. Podcast, Podcast, aplicativo, isso, trend viral, campanha de mídia social, jogo de tabuleiro e história em e história quadrinhos. em quadrinhos. São 6 6 categorias. categorias. Bom, e não dá para a gente não falar sobre público-alvo, por exemplo, porque o alvo dessas campanhas, dessas ações que estão sendo pensadas aí, divididas nessas categorias, vai desde impactar ensino infantil, sociedade em geral, pessoas de, enfim, como se Nossa ideia pensou nisso? principal é a sociedade em geral. Lembrando que nós estamos falando com um público jovem. Então, esse público, ele vai falar com ele. Com ele. Tá? Então, a ideia principal é que eles, vamos ser francos, assim, eu acredito muito hoje no desenvolvimento, nós que trabalhamos na academia, nós estamos juntos com os alunos, mas a percepção que nós temos recente eu ouvi isso. Um aluno é indignado com algumas coisas que acontecem. Então, ele batalha, ele pensa e, às vezes, falta essa análise crítica para chegar a uma conclusão, tipo, quem é responsável pelo quê? Sim. Não sou eu que determino, nem você que determina, mas o aluno tem que ter essa percepção daquilo que ele está vendo e analisar o processo. Então, quando nós estamos em sala de aula, essa é a ideia. A nossa ideia aqui é que esse aluno leve para o eu vou chamar de métier, mas o seu grupo, né? Grupo ali de que ele está dentro da universidade e que ele possa mostrar o que está acontecendo, e isso se espalhe, isso vá para a casa dele, Para o que ele entorno dele mostre, ali, ele mostre a família, ele mostre os vizinhos, a ele mostre comunidade os amigos, local. e isso cresça. Essa é a ideia principal do. Luiz, em relação às equipes, né, que vão se formar para dar vida para esses projetos, tem um número mínimo e máximo de integrantes? Nós pensamos em 4 alunos como um mínimo para que haja realmente um trabalho integrado, né, entre as pessoas, no máximo 10. Tá? Eu já acho que 10 é um número grande, É, mas eu não vejo nenhum problema. Pode acontecer de um aluno pertencer a um outro grupo? Olha, o ideal é que não, mas pode de repente estar. Quem pode pertencer a vários grupos? Um professor mentor. isso que eu queria falar então. E aí, para cada uma dessas equipes que vai se formar para fazer o entregável, eu tenho que ter a figura de um De mentor um ali, mentor ali. de um professor orientador. As inscrições estão no site da PP, tá? No O regulamento certinho. appbrasil.org.br/namoral. Quando você, mesmo que você não digite o barra, né, na moral, você entrando terá um banner na parte superior, clica nele, vai aparecer o regulamento e depois uma ficha de inscrição. Essa ficha você pode baixar e ali você preenche. Um dos alunos se torna responsável pelos dados que serão colocados ali. E o nome do professor é realmente como um mentor, não é o professor o responsável, o grupo é responsável. Então, o professor é realmente um instrumento de que aquele professor está acompanhando o trabalho. Ele tem ali um mentor por trás. Ao lado, na verdade, né? Está Sim, ali sim, conduzindo. sim. Então vamos só reforçar, para quem tiver interesse em conhecer então esse regulamento, .org.br. appbrasil.org.br/namoral. Vou deixar aqui na descrição do nosso Namoral vídeo. 2024. Isso é importante. Então, Namoral 2024, appbrasil.org.br/namoral 2024. Vou deixar na descrição aqui do vídeo também. E aí nós vamos ter a questão das datas, né, para fazer a inscrição, as E as submissões. datas já estão acontecendo desde o mês de julho, tá? E nós tínhamos um prazo aí finalizando agora em outubro por causa da premiação. Mas nós estamos estendendo até o dia 14 de novembro. É a data final para entrega. Então, até o dia 14, a pessoa se inscrevendo até às 23h59 do dia 14 de novembro, ele entra com essas peças, essas artes, tudo pelo próprio site ou
por um e-mail que tem especificado, se eu não me engano, é atendimento@appbrasil.org.br. Mas está especificado no regulamento. Então, tem as duas maneiras. Não conseguir entrar com isso lá no site aonde tem aonde colocar lá. Mas, se não conseguiu, manda pelo e-mail. Sensacional. Luiz, então vamos só deixar bem reforçada essa questão da data. As inscrições, então, elas vão ficar Até abertas até 14 de 14 novembro. de novembro. Então, Véspera de um feriado, né? Então, importante. importante, assim, para aproveitar o feriado, vamos entregar no dia 14. Legal. Então, você é professor de ética, de cidadania, enfim, de componentes curriculares ligados a essa temática, né, principalmente com esse viés, né, de trabalhar essa, essa questão, né, de você, né, combater corrupção. Eu acho que é um assunto que está em pauta em praticamente todas as salas de aulas aí que a Sim, gente tem. É importante que você possa ver dentro do grupo de estudantes algum projeto que você já até tenha, né? De repente você exato. faz uma adaptação para se enquadrar em uma dessas 6 categorias para você produzir esse material e submeter aí até o dia 14 De de novembro. novembro para a gente ver se é possível, de repente, ganhar o prêmio, que, aliás, vamos falar sobre isso, né? Então, esses projetos submetidos passa por uma Vão banca passar por uma avaliadora. banca avaliadora, onde temos pessoas do mercado, pessoas da APP Brasil e pessoas do Ministério Público. Então, há uma junção, nós faremos essa avaliação e há uma pontuação, um critério que também está descrito lá no No regulamento. regulamento. Então, as pessoas, isso está muito claro. Eu preciso, olha, por que o meu projeto não venceu? Isso sempre acontece, nós sabemos disso, mas você poderá saber porque nós vamos levar isso através dos critérios que estão lá. Então, será uma planilha, cada um colocará a sua nota ali e a soma é que leva o vencedor. Então, ficar muito claro, claro que se você quiser saber, eu não levo isso para público, para todos, mas se eu quiser saber depois eu não venci, por quê? Eu tenho isso também. Premiação, duas coisas que eu sempre gosto de destacar. Primeiro, há um prêmio em dinheiro e bacana, eu acho que o grupo leva. E quando eu falei de 4 a 10, eu acho que 4 ficam mais felizes ganhando o prêmio do que Vai 10, ratear com menos, com né? menos O rateio é pessoas. menor. E a outra parte que eu acho que é uma premiação, isso quando eu fiz junto com o Ministério, eu fiz questão de ter, é que nós vamos produzir o material. Então, você vai me entregar um layout quase, ou uma pequena parte, mas você vai ter isso produzido pela própria associação. Isso já está como se fosse uma premiação, tá? Porque é a produção de 10 podcasts. Você sabe como isso funciona. Então, nós temos um custo para isso. Vamos falar do prêmio? Eu tô doido para anunciar aqui para o Tá, então, pessoal. assim, o maior prêmio está com o aplicativo, que é realmente algo que precisa ter um Desenvolve um pouco mais, né? desenvolvimento de ideia. São R$ 25.000 para o grupo que vencer no aplicativo. R$ 25.000, então, para quem tiver a ideia. 25 vai para o grupo, ponto. O Legal. grupo recebe R$ 25.000 pela principal ideia e, claro, o desenvolvimento desse aplicativo. A ideia sempre é nós podermos usar esse material para o mercado entender o que foi feito, tá? Nós queremos ter outras edições desse prêmio, mas essa primeira edição tem que ser o nosso cartão de visita para Sim. todo o país. Podcast, prêmio para todas, para esse desenvolvimento, R$ 20.000. 25.000 para Ativo, aplicativos, 20 20 para mil reais para podcast. podcast. Equipe Depois eu tenho vencedora. história em quadrinho, trends virais e campanhas de mídia social, todos com 17.000 para cada grupo. Não, para o grupo Para o grupo vencedor, né? De vencedor. cada Sim, de categoria. cada categoria. E jogos educacionais, R$ 15.000. E nesses valores estão inclusos, aliás, o grupo que receber esse Vai receber valor esse valor. vai usar para poder fazer esse desenvolvimento da forma como Não, achar interessante. Ou o vocês. grupo, os 15.000 é do grupo. É do O grupo. grupo vai Quem fazer vai o que quiser. produzir. A produção é nossa. A Olha que parte legal. desse 15.000. Então ficou melhor ainda. Melhor é isso que eu falei. Na verdade, quando se diz vai ter um prêmio, são dois prêmios. Então são dois O prêmios. prêmio é o valor em dinheiro para o grupo. Então, o grupo, puxa, eu ganhei 15.000. Quando nós conversamos a primeira vez, Ministério Público e APP, e aí veio essa questão de dizer assim, não, mas espera aí, a produção é nossa. Até o Ministério Público disse assim, gente, eles vão ficar felicíssimos. Claro que Pois sim, é. porque eu recebo 15.000,
para o grupo ter esse uso do dinheiro. Uma E aí a premiação pela boa produção. ideia, né? Exatamente. Premiar E as aí boas eu ideias. venho com a produção do material, que eu já tenho uma verba separada para isso. Aí é por nossa conta, é por conta da Ô, PP. Luiz, agora o pessoal acho que deve ter ficado animado aí, né? O Brasil inteiro concorrendo, né? Opa, Então a concorrência é forte. Precisa ter boas ideias, uma boa entrega, né? Um bom entregável para você fazer, de repente, valer aí a premiação, né? e eu acho que isso tem, muita gente diz, puxa, mas tem pouco tempo. Não, mesmo que fosse para o dia 31, eu garanto que a gente consegue fazer. Porque, gente, criatividade, e nós somos, né? O Super brasileiro é. criativos. Então, nós temos muitos alunos e muita competência para esse tipo de premiação. Eu aposto muito que nós temos, posso não vou citar números, mas nós já temos um número de trabalhos inscritos. E nós queremos realmente mais para poder avaliar melhor cada uma dessas ideias. O que, que pode acontecer? Isso aqui eu estou falando completamente fora sabe, do contexto. É olhar todo esse material e, de repente, você tem aquele premiado e aquele que quase chegou lá, né? Então, vamos premiar, vamos fazer conforme o regulamento e ter um olhar para esse quase premiado, tá? E aí trazer de alguma forma num novo projeto, buscar esse aluno, esse grupo de alunos, para que ele possa interagir cada vez mais junto a uma associação, como é o caso da PP. Hoje a PP tem uma relevância nacional, e nós podemos desenvolver esse processo. Quando eu falo que é APP, por causa de profissionais de propaganda, eu estou incluindo realmente aí o que antes nós chamávamos de comunicação social, que hoje mas o ensino técnico, principalmente, vem para um caminho. E olha, eu como publicitário, eu gostaria muito de deixar sempre claro assim, hoje nós estamos indo muito para o ensino médio, a associação, buscando mostrar a importância de levar os alunos para o fator comunicação, né? Nós sabemos que há todo um projeto, etc. Você pode depois até brigar comigo, mas assim, eu busco sempre ter um olhar de assim, gente, a gente precisa mostrar, porque quando chega hoje, nós tivemos pós-pandemia um crescimento absurdo na área da saúde. A procura Sim, das pessoas, é óbvio, a gente sabe que teria. Mas isso, e hoje muita gente acha que ser publicitário é muito fácil, né? E ser uma pessoa de comunicação é muito fácil. Basta ter uma inteligência artificial e fazer. A pessoa só não esqueceu que a inteligência artificial é uma ferramenta. E como ferramenta, eu preciso ter capacidade de saber usá-la e saber passar ali alguma coisa. Não adianta deixar na mão da inteligência artificial. Isso nós comentamos, né, faz pouco tempo num debate. É importante que o aluno realmente observe. Aí eu venho do ensino médio, criando essa perspectiva, dizer, nós temos essa capacidade em todos os cursos que a gente possa oferecer, e aí eu estou indo para o universitário. E o universitário não está canalizado só na publicidade. Eu posso ter uma pessoa de marketing, design, de pedagogia, por que por que não, não? né? Entendeu? Exato. Então, é realmente um projeto que me interessa. E quando nós falamos em formados, a pessoa que acabou de sair da faculdade, ela tem um mercado recente. Então, ela pode já, com um pouco de desenvolvimento, dizer: não, eu vou fazer isso. Então, ela também tem essa possibilidade de apresentar. Então, nós temos aí um público. Agora você me deixou. No ensino médio, eu estou falando de que idade? A partir de 15 anos. 15, entre 15 e 23, 25 anos, no máximo, tá? Ou seja, eu tenho uma Uhum. faixa que realmente é muito expressiva dentro do mercado. E é uma faixa etária, Luiz, que assim, por vivência nossa, né, também, é um pessoal que tem uma consciência social muito, muito, muito latente. Então eu acho que assim vai muito de encontro com, primeiro, né, a pergunta norteadora, né, o tema Sim, desse prêmio, e também eu acho que essa pluralidade de opções, essas 6 categorias, isso é muito legal. Porque pensando aqui, de repente, se você tivesse que um concurso, né, um prêmio como esse, que tivesse lá de repente para criar um único produto, né, você não teria essa possibilidade de ver o exato. quão criativo pode ser de repente um projeto como esse. Esqueci um detalhe importante, assim. Ah, meu grupo quer se inscrever nas 6. Ok, mas você vai ganhar só em uma.
ok? Então, é um prêmio Então, por grupo. você Tá. pode se inscrever nas 6 categorias, o grupo, para se tentar buscar esse prêmio, mas ganhou em uma, não vai ganhar nas outras, Importante ok? essa informação. Por quê? Porque às vezes o grupo ele faz uma sequência, nós sabemos como isso, mas queremos dar a chance exatamente de termos 6 grupos vencedores. E o bacana que você falou também, que eu acho que é bom a gente reforçar, que é você tem lá, de repente, um grupo, uma equipe premiada, mas você tem uma infinidade de outras boas ideias ali, né? Que podem, Exatamente. por que não, reverberar de E eu outras tenho maneiras, né? certeza que a APP, isso eu posso dizer pela nossa diretoria lá, né, que todos estão muito envolvidos, mas também o Ministério Público tem muita intenção disso, inclusive de buscar novos materiais para oferecer para a educação básica, né? Eles querem mostrar isso e por que não? Imagina uma história em quadrinho digital sendo levada para uma educação básica. É quase ver a Mônica, o Cebolinha, a Magali, de uma certa. Claro que nós não podemos usar esses, mas é um personagem que marca a vida de muita gente e, de repente, você vai olhar um novo personagem falando de um tema que é importante. Um exemplo interessante é que esse projeto, na moral, como eu disse, já está em andamento em Brasília, em algumas escolas, mas como projeto e não como uma premiação. É o projeto de educar as pessoas para realmente ir um fator de contra a corrupção. E eles levam palestras, eles têm atividades, e o resultado tem sido tão expressivo que a procuradora do Ministério ela usa isso como um exemplo norteador, né? Então, por exemplo, eles têm aquele pegue pague na escola, uma banquinha tal, que indiscutivelmente você pega, não paga, né? Que pode Uhum. Pode acontecer, acontecer, sim. mas começaram a desenvolver isso de uma forma tão diferenciada que hoje até os produtos que vão para a banquinha são excelentes e as pessoas pagam o preço necessário, tá? Porque você não estipula um valor, você paga o que você pode. E aí começou a gerar um caixa que eles nunca tiveram. Então, Que assim, para você fantástico. ver como a consciência dessas pessoas, desses alunos, de perceber que aquilo é importante, e importante até mesmo para a compra de materiais dele, porque aquilo é da escola. Sim. Tá? Eu não estou dando dinheiro para a escola, eu estou fazendo com que aquilo seja revertido para mim. E o entendimento disso não é muito fácil, né? Você Ah, não sabe é disso. sim, com As pessoas certeza não. sempre olham assim, não, se eles têm dinheiro, eles estão fazendo. Não é essa a ideia. A ideia é que você, junto com isso, possa mostrar essa atividade. É importantíssimo, eu acho bem válido. Muito legal, Luiz. Que bacana. Então, se você quer acabar com a corrupção, né? Se você pudesse acabar com a corrupção, o que você faria? Aí, você pode fazer um podcast, você pode fazer um aplicativo, você pode fazer uma trend viral, uma campanha de mídia social, um jogo de tabuleiro ou uma história em História em quadrinho. quadrinhos. Então, assim, são 6 possibilidades de categorias para você, juntamente com os seus alunos, os seus estudantes. Eu sei que você já estimula essa questão nas suas aulas e nos seus projetos. Está aí uma oportunidade até o dia 14 de novembro para você inscrever esses projetos, né, submeter esses projetos lá no site da appbrasil.org.br/namoral 2024 para você acessar, ver o regulamento e de que maneira, por que não, né? Agora, finalzinho do ano, mas ainda dá tempo de você colocar esse projeto para concorrer a esse prêmio que tem premiação em dinheiro, hein? Premiação em. Uma excelente premiação em dinheiro e também a produção desse material. Lembrando que nós vamos ter aí 4 meses depois da premiação, onde esses materiais serão apresentados para o mercado. Então, os trends serão colocados nas redes sociais da APP e do Ministério Público e também das pessoas que estão envolvidas com esse processo. Não deixem de participar, isso é fundamental nesse momento que nós estamos passando. Muito legal. É isso. Luiz Carlos Correia aqui, diretor de educação corporativa da APP Brasil, trazendo essas informações riquíssimas para que a gente possa levar também aí para os nossos alunos, para os nossos estudantes, essa possibilidade de trabalhar com essa temática tão importante para a nossa sociedade. Luiz, obrigado por esse Eu que momento, agradeço, né, por esse imagina. tempo de troca e por esses esclarecimentos, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a quem quiser participar. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Legal. Pessoal, então esse foi mais um episódio do nosso podcast oficial aqui da CETEC Capacitações. Eu vou deixar esses links todos que nós conversamos aqui na descrição.
para que você possa ler com detalhes, espalhar essa informação para a sua unidade, para os seus colegas e não deixar de participar, porque afinal de contas nós estamos falando de cidadania, que é algo que a gente precisa tanto nesse país. Eu fico por aqui, até o próximo episódio.